Mas essa nossa aula 2, a primeira foi aquela online. Falamos um pouco de campos de direção, mas nós falamos com um pouco de pressa, então eu vou falar com mais clareza nesta aula. Vamos falar qual é a ideia do campos de direção, mas geralmente nós falamos de campos de direção. Na verdade não é campos de direção, tá? Perdão. É campos de direções, justamente porque você constrói várias direções de soluções de uma equação diferencial. Então, geralmente nós trabalhamos com uma equação desse tipo. Se você tem uma equação da forma dy dx, ou seja, aqui nós temos a derivada da nossa incógnita, da nossa variável dependente da equação, igual a uma certa função que vai depender tanto do y, vou colocar maiúsculo aqui, a gente normalmente coloca maiúsculo, quanto desse x aqui, desse x. Então imagine uma equação diferencial nesse formato. Ou seja, é uma equação diferencial porque tem a derivada da incógnita, onde a derivada está isolada. E o outro lado é apenas elementos que dependem, isso aqui quer dizer elementos que dependem tanto do y quanto do x. Então, de modo geral, essa equação pode não vir nesse formato bonitinho, mas você pode, caso possível, isolar a derivada e ficar nesse formato. Se a gente lembrar, eu vou tentar voltar aqui na nossa aula 1. Na nossa aula 1, nós vimos uma equação, algumas equações. Tá aqui, nós vimos uma equação nós vimos essa equação diferencial para efeito de exemplo. Você pode isolar a derivada aqui passando o m para o outro lado e toda essa parte aqui seria a nossa função. Nesse caso aqui, as nossas variáveis não são y e x, são quem? São v e t. Então, toda essa nossa parte, observe que depende de v e de t. Tá aqui v, e como v depende de t, também depende, todo esse lado depende de t também. Você pode dizer, inclusive, professor, depende de m, depende de gama, depende, mas m e gama são constantes, não são variáveis. Lembrando que para ser essa nossa função, tem um m aqui dividindo, que é esse m que vai ter que passar para o outro lado. Então, o que eu quero dizer é não se preocupar muito com o formato da nossa, em relação a esse, deixa eu entrei na aula errada, tá aqui. E não se preocupar muito com esse formato, até porque, caso possível, nem sempre isso será passivo de acontecer. Você isola a derivada, e o importante é que depois que isolar a derivada, o outro lado ter coisas dependendo dessas suas duas variáveis envolvendo a tua equação. Então, já me prolonguei demais, 3 minutos, e vamos aos tais campos de direções. O que são campos de direções? O nome justamente campos de direções é porque nós iremos fazer um desenho de um campo com várias direções. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas o que dá direção a uma curva é a reta tangente. A reta tangente, ela dá direção para uma curva. Se você tem uma curva e você fixa qualquer ponto, pega um ponto aqui, qual é a direção dessa curva? Essa curva, se a gente imaginar ela que é o movimento de uma partícula nessa direção, nesse ponto aqui, a curva está tendendo para essa direção. Então a curva, as partículas que andam sobre as curvas tendem a seguir a reta tangente, mas normalmente tem alguma outra força puxando ela para ela ir fazer esse contorno. Então as retas tangentes, elas dão a direção às curvas, ok? E por isso que a gente chama de campos de direções, porque nós iremos fazer um campus com retas tangentes. Na verdade, não são com retas tangentes, são com pequenos segmentos que vão formar segmentos das retas tangentes que vão formar o nosso campo. É claro que eu estou supondo que você assistiu a aula anterior, por isso que eu estou falando dessa maneira. Se você não assistiu a aula anterior, você provavelmente não entendeu muita coisa do que eu falei, mas não tem muito problema, porque nós vamos já deixar mais claro o que são de fato campos de direções. Fiz apenas uma introdução com base no que a gente havia visto.
ok? Mas, guys, o que são realmente os campos de direções? Vou pausar para colocar um eixo aqui para vocês. Pronto, na verdade eu coloquei uma grade. Talvez isso facilite a construção do nosso eixo. Vou construir um eixo. Quero em cima da linha. Em cima da linha, pronto. E agora eu vou passar um na vertical. Na horizontal, perdão. Vamos trocar a cor desse eixo. Vai ficar a nossa cor padrão que a gente vai utilizar, que é black. Pois bem, eixos, coloco as variáveis da nossa equação, que são x e y, as variáveis. E do que consiste o campo de um campo de direções? Um campo de direções, você constrói uma malha com vários pontos. Então a gente vai destacar aqui uma malha de vários pontos. Como assim uma malha com vários pontos? Você vai demarcar diversos pontos no seu campo de direções. Preferencialmente, coloque esses pontos com uma certa proximidade, com algum comportamento padrão. Às vezes você vai fazer um estudo da equação, a gente vai ver isso no futuro, tá? Que você consegue perceber que a equação tem certo comportamento e esse comportamento vai lhe induzir a construir essa malha. Como aqui é uma equação muito genérica, não dá para ter, claro, nenhuma informação, a gente vai construir, fazer uma malha com pontos equidistantes. Vou colocar em azul esses pontos, então vou colocar um ponto aqui, um ponto aqui. Aqui também é muito próximo, né? Não vamos colocar muito próximo. Vamos colocar com uma distância de 2 quadradinhos, vamos falar assim, de um para o outro. E aí eu vou colocar aqui, vou dar um pause para acrescentar, construir a malha, porque senão vocês vão ficar vendo eu construir a malha e o tempo vai se prolongando. Meia hora depois, cá estamos. Construímos uma malha de pontos, observe que eles estão equidistantes. E o que a gente vai fazer com cada ponto? De cada ponto, a gente vai traçar um segmento de reta tangente de uma solução da nossa equação. É meio longo, como assim? Calma. Veja bem. Para cada valor de x e y, essa função assume um valor. Para cada valor de x e y. Quando você pega um ponto aqui, isso aqui está até fora, né, do nosso cruzamento. Quando você pega um ponto, ele tem um x e ele tem um y. Todo ponto aqui tem um x e um y, abscissa ordenada. Então, para cada ponto aqui, ele tem um valor de x e um valor de y. Como consequência, nós vamos ter um valor para essa equação. Aliás, para essa expressão, desculpa. Por exemplo, sei lá, 2, por exemplo, uma hipótese. Então, o valor que der aqui vai ser o valor da derivada. Da derivada de quem? Vamos aos casos. Guys, para explicar campo de direções, eu preciso falar novamente de soluções de uma equação diferencial. Nós já sabemos que a equação diferencial é uma equação onde envolve a derivada da minha incógnita. Incógnita é a variável para a qual eu busco satisfazer a minha equação. Então, nessa equação, eu busco o quê? Por funções y, dependendo de x, que satisfaça essa equação. Vamos dar detalhes de soluções no futuro. Ou seja, eu busco por funções y cuja derivada seja igual a essa expressão. Isso é uma solução da minha equação. Percebe então que a solução da minha equação é uma função real de uma variável real. Por ser uma função de uma variável real, possui o gráfico, normalmente é uma curva. Então, o gráfico é uma curva. Ou seja, podemos afirmar que as soluções das equações diferenciais são curvas. Geometricamente, as soluções são curvas. Uma coisa interessante que nós veremos no futuro é que, na grande maioria das vezes, essa quantidade de soluções são infinitas. Ou seja, na grande maioria das vezes, teremos infinitas soluções, portanto, infinitas curvas. O fato é
que a solução de uma função, de uma equação diferencial é uma curva. Mais que isso, é uma curva derivável, que a gente vai chamar aqui em EDO de diferenciável, mas você já vai entender. Quando eu falar curva diferenciável, é curva derivável que você pode ficar derivando. Claro, tem umas condiçõezinhas, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Então, no resumo da obra, que eu vou já pausar, para a gente falar então, detalhar campo de direções no próximo vídeo, para isso não ficar longo. No resumo da obra, soluções de equações diferenciais são o quê? Curvas diferenciáveis. Por serem curvas diferenciáveis, ora, elas possuem o quê? Derivadas. E a gente sabe lá do cálculo 1 que as derivadas de curvas ou derivadas de funções dão inclinação de quem? Da reta tangente. E agora a gente vai prosseguir na próxima aula, ok? No próximo vídeo. Thanks.